Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Com 16 vereadores presentes, 3 ausentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária. Solicito ao senhor primeiro secretário Rafael Purgato que proceda à leitura da matéria do pequeno expediente. Matéria apresentada. Projeto de lei número 11.563/2014. Vereador José Adair de Souza. Denomina a rua Ismael de Souza Vaz, rua 29 do loteamento Santa Giovana. Projeto de lei número 11.564/2014. Vereador Marcelo Gastaldo. Institui e inclui no calendário municipal de eventos o dia da leitura, 12 de outubro, e a Semana da Leitura e da Literatura, outubro. E revoga a Lei 5.863/2002, correlata. Projeto de Lei número 11.565/2014. Vereador Valdeci Vilar Mateus. Institui e inclui no calendário municipal de eventos o Dia da Reforma Protestante, 31 de outubro. Projeto de Lei número 11.566/2014. Vereador Gerson Sartori. Denomina Avenida César Brunholi, Avenida 1 do loteamento Santa Giovana. Moção número 117/2014. Vereador José Dias. Apoio ao projeto de lei 6.998/2013 do deputado federal Osmar Terra, PMDB do Rio Grande do Sul, que insere dispositivo no Estatuto da Criança e do Adolescente com o objetivo de ser um marco legal de proteção da criança no período que vai da concepção aos 6 anos de idade. Moção número 118/2014. Vereador Marcelo Gastaldo. Apoio ao projeto de lei 595/2003, de autoria da deputada Perpétua Almeida, PCdoB do Acre, que flexibiliza o horário de transmissão do programa A Voz do Brasil. É essa a matéria apresentada, senhor presidente. Muito obrigado. As listas dos requerimentos de alçada do plenário já foi distribuída aos senhores vereadores. As listas de requerimentos de alçada da presidência, das indicações e das correspondências respondidas acham-se à disposição dos senhores vereadores por meio eletrônico. Tribuna livre. Primeira oradora inscrita é a senhora Priscila Yokoyama de Carvalho Belli. Ajeita lá. Acho que é baixar aqui só um pouquinho. Obrigada, Ricardo. Tá bom. Boa noite. Eu queria fazer os agradecimentos à Câmara, ao presidente, aos presentes, aos munícipes e funcionários, e dizer que é um assunto atual que talvez não tenha nada a ver com a pauta do dia. E eu gostaria de dedicar essas palavras às centenas de Anas, Marias, Julianas, Kellys, Lucianas, Eunices, Betes, que hoje não podem desfrutar do calor do abraço de seus pais, de seus filhos, colegas de trabalho, de faculdade. Dedicar esta luta que se trava às mulheres que foram brutalmente assassinadas por seus maridos, amantes, namorados, e que hoje não passam de uma lembrança e que deixaram saudade em seus lares.
Nós temos no Brasil um número muito alto de mulheres que hoje não procuram a polícia, o Dr. Paulo Sérgio sabe disso, por insegurança, por medo. Ainda que nesta administração eu tenho percebido um trabalho que está sendo realizado com relação à proteção. Eu fui vítima de violência doméstica. Há 10 anos atrás, eu tive parcialmente as pernas quase quebradas, o maxilar tirado do lugar e um traumatismo craniano leve, que me possibilitou dormir sentada durante 15 dias e ser medicada pelo meu próprio algoz, porque havia muito medo e havia também as ameaças de morte, né, iminente. Quando, então, eu decidi aguardar 15 dias para que eu tomasse a decisão mais acertada na minha vida. Eu saí da minha casa, eu fugi e procurei amigos em São Paulo que me deram abrigo, até que eu pudesse restabelecer um contato com a minha família. Eu venho a público dizer isso sem vergonha nenhuma, sem medo algum, e enfrentando, né, a sociedade, porque a sociedade ainda é muito preconceituosa e olha com olhos diferentes para as mulheres que dizem que foram agredidas. E eu venho aqui hoje pedir que seja feita não só por esta Câmara, mas pelas pessoas que estão envolvidas com a segurança, que se faça um trabalho em cima desses homens, porque eles sabem que a Lei Maria da Penha existe, a 11.340, de 7 de agosto de 2006, tem 8 anos, mas eles sabem que eles vão apenas ter uma pena leve, entregar cesta básica, né, para as comunidades carentes, quando nós precisamos realmente de atitudes mais firmes do poder público. Nós precisamos ser protegidas. Chegamos num momento, num ponto, onde só as discussões não levam mais a lugar nenhum. É preciso, sim, essa ação. É preciso que exista o caminhar em direção à punição dessas pessoas que agridem. Eu queria só citar um caso de uma reportagem da Veja, do jornalista João Batista Júnior, tá, que teve publicação na Veja São Paulo. Eu acho que alguns de vocês vão recordar, porque violência doméstica não ocorre só em classes sociais baixas, né? Nós temos na A, na B, na C, e tudo com a conivência da mulher que tem medo de sair de casa, que depende do salário do marido, depende do teto que a acolhe, da comida, tem os filhos e não tem para onde ir. E para você recuperar a sua autoestima e a segurança para poder andar novamente nas ruas, sem medo de levar um tiro, porque o seu ex-marido ele pode estar escondido atrás de um poste, ele pode estar te perseguindo, é um trabalho árduo, onde só a família, estando ao teu lado, é que pode te apoiar. Eu tive meus pais, graças a Deus, e minhas filhas. E a firmeza de saber que um dia eu teria que falar sobre isso, né, e solicitar ajuda. Essa reportagem fala sobre o assassinato da secretária Hiromi Sato, morta após uma violenta agressão do companheiro, o advogado Sérgio Gadelha. Ela foi estrangulada com um golpe mata-leão, no bairro Higienópolis, em São Paulo. Gadelha, hoje, 74 anos, em prisão domiciliar, sabe que são grandes as chances de que não venha a sofrer uma condenação proporcional à barbárie cometida. O motivo foi ciúme. Os sentimentos dele, frieza e covardia. Esse é só um caso que nós temos em classe A.
quantas milhões de mulheres vão precisar morrer para que a nossa sociedade também tome a iniciativa de agir contra esse tipo de violência. E eu quero agradecer a atenção e o espaço. Obrigada. Muito obrigado a participação da Priscila. Próxima oradora inscrita é Helena Cristina Alves de Oliveira. Bom, boa noite a todos. Eu volto à tribuna mais uma vez para defender o nosso sistema público de saúde, mais uma vez, e para falar sobre o SAMU, dessa vez, que é uma criação do governo federal, que completou no final do ano passado 10 anos, e que já atendeu mais de 140 milhões de pessoas. E que aqui em Jundiaí tem uma particularidade, que eu acho que a maioria de vocês não conhece. Nós estamos num trabalho desde 2009 para transformá-lo em regional, como deveria ser em outras ações de saúde que infelizmente não ocorre. Mas o SAMU aqui, os prefeitos e os secretários de saúde, desde 2009, conversam-se entre si para que ele seja regionalizado. O objetivo é deixar o SAMU melhor do que já é, com apoio do governo federal, deixar a central do SAMU melhor do que já é, vai baratear o serviço, parece que agora o custo sai R$1 por munícipe, desde que seja regionalizado, e vai atender todo mundo que mora aqui em volta, porque nós somos uma regional de saúde. Então, essas cidades todas em volta, os gestores públicos estão se conversando. Eu trago essa questão hoje porque, há cerca de 3 semanas, houve uma mudança na coordenação médica desse trabalho, que é reconhecido, os munícipes de Jundiaí reconhecem esse trabalho. Ele é muito bem visto no governo do Estado de São Paulo, eu sei disso, nós somos referência no governo do Estado, justamente por querer regionalizar esse serviço. O que me preocupa, o que me faz vir aqui, é que a coordenação médica foi trocada há cerca de 3 semanas e uma nova empresa foi contratada para fazer a gestão de um serviço público, uma empresa privada. E no momento que coincide com a troca do secretário. Eu venho trazer uma preocupação, eu não sei se o atual secretário vai desenvolver ou incentivar aqui na cidade que empresas privadas façam a gestão de serviços públicos de saúde. E que está começando isso, tá bem? Então, eu tenho receio que essa mudança que coincidiu, ele assumiu e essas coisas aconteceram. Qual é o impacto que isso vai causar nesse trabalho nosso desde 2009, em que faltam apenas 2 prefeitos para assinar esse contrato regional? E se isso for verdade, qual foi o critério utilizado para que esta empresa ganhasse e não outra? Se for verdade, se haverá transparência, se as contas vão ser publicadas e acompanhadas, se os custos serão apresentados e as metas. Eu falo custo porque isso nunca sai barato. Os diretores dessas empresas privadas conseguem salários de 20 a 30 mil reais. Isso não sai a público. É salário de gestor privado ganhando do nosso imposto para tomar conta de um serviço que já existe e que é bem visto. Então, eu trago essa preocupação, principalmente se essa transparência ocorrer, para quem vai ser apresentada. Os conselhos, para o Comos, ele vai acompanhar, isso vai ser apresentado. Se isso vai ser apresentado a vocês, por exemplo, ou uma criação de uma comissão que vai acompanhar isso. Então, eu receio que o atual secretário traga um novo modelo de gestão de saúde pública. Eu peço a atenção de todos vocês aqui. Vocês são as pessoas que defendem a gente, principalmente os vereadores da Comissão de Saúde. É isso, é a preocupação que eu trago como médica, vocês me conhecem. Eu também sou gestora de serviços públicos de saúde e também sou munícipe. E posso precisar do SAMU a qualquer momento, como qualquer um de vocês. Eu agradeço a atenção. Muito obrigado a Helena pela participação. Próximo orador inscrito é o Milton de Francisco. Milton não se encontrando.
Primeiro suplente na noite de hoje, seu Antônio Zeber. Dona Vilma até se emocionou, mais uma homenagem, ela falou. Olá, boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores. Senhor presidente, eu de fato estava torcendo mesmo que um dos inscritos não viesse. Felizmente, um faltou. Eu que no começo aqui da Tribuna Livre, eu até fiz uma crítica, né, que o pessoal se inscreviam e não compareciam. Hoje eu torci para que um faltasse, porque gostaria de falar esse assunto antes que ele venha como veto, sobre a Casa do Parto, sobre o projeto do Gerson apresentou sobre a Casa do Parto. Podem até perguntar aqui, o Antônio tem a ver com Casa do Parto. Eu tenho muito a ver com a Casa do Parto. Principalmente quando o senhor fala que... Porque existe um tabu com os médicos. Nenhum médico, principalmente aqueles que são voltados para a área de obstetrícia, em admitir que existe uma falha quando acontece um trauma de parto. Pode, muitas vezes é uma fatalidade, mas muitas vezes é uma falha de atenção do médico, ou da equipe médica, ou de alguém que compõe a equipe. E muitas vezes essa falha do médico, até usando as palavras do senhor vereador Gerson, aqui o senhor, quando apresentou o projeto, numa parte de sua palavra, o senhor falou que é um ato seguro para a mãe e, quem sabe, muitos bebês virão sem sofrer traumas. Muitos mais bebês virão sem sofrer traumas. E é verdade. E nós sabemos o quanto é ruim o trauma de parto. Dr. Pacheco, quando se pronunciou, o senhor disse, se eu não estiver errado, que 80% de incidência de cesariana, muitas vezes não é preciso esse número tão alto. Eu concordo com o senhor, é um número bem alto. Só que muitas mulheres, junto com a família, optam pela cesariana, quando no seu primeiro parto, o bebê tem um trauma. E esse trauma, ele traz sequelas inesperadas, de uma forma que traiçoeira. E a cada dia que passa, ele vai mostrando uma parte da sua face, até completar a deficiência da criança. Deficiência que muitas vezes leva para a vida inteira. Deficiência que nós, os jovens, quando nós nos casamos, nós não fazemos planos na nossa vida, contando que venham ter um filho deficiente. E muitas vezes ele chega destruindo sonhos, nos obrigando a fazer novos planos. Nunca estamos preparados para que um trauma de parto traga essa sequela grave. Então, senhor presidente, no dia que o senhor apresentou o projeto, também veio a intenção de falar do projeto, que tomara que não seja vetado. E se for vetado, fica para a consciência de cada vereador derrubar ou aprovar o veto. Eu fiquei contente. Depois eu fiquei me perguntando, por que eu estou contente? Eu estou contente porque eu tenho oportunidade de poder ir na tribuna e falar isso daí, que existe um tabu tão grande que é difícil de derrubar. Nenhum médico admite isso. Fica sempre a palavra da mãe contra a palavra do médico. Se for para os tribunais, é uma coisa muito demorada, jamais vai trazer
a saúde para o filho. Alguns dessas crianças que sofrem o trauma ainda têm a felicidade de poder estudar, trabalhar, às vezes até constituir família. Eu que frequento a Marati, para quem não sabe, a Marati é uma entidade que cuida de portadores de lesões neurológicas. É triste a gente, a cada tempo em tempo, a gente vê crianças chegando. Crianças com deficiência. E depois de um tempo, a gente faz amizade com a mãe, com o pai, fica sabendo por que foi. Foi um trauma de parto, foi na hora do parto. O trauma, é lógico que o doutor Pacheco, a doutora Helena tem um conhecimento muito grande de medicina, sabe que muitas causas podem causar esse trauma de parto. Então, eu desejo, senhor presidente, que essa casa de parto prospere, que seja, de fato, um benefício para as mulheres, que elas não precisam se optar novamente pela cesariana, que foi o nosso caso. Como tivemos a primeira filha com deficiência, na segunda optamos pela cesariana e na terceira, em consequência da segunda, foi cesariana também. Então, faço votos que seja bom para as mulheres, mas que seja muito bom também para os bebês que não sofram tanto traumas de parto. Obrigado. Muito obrigado, senhor Antônio Zeber, pela participação. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Paulinho já elegantemente agora. Com 18 vereadores presentes, um ausente, vamos dar início à ordem do dia. Tendo a ata da 48ª sessão ordinária realizada em 6 de maio de 2014, permanecer à disposição dos senhores vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Item número 1. Veto total ao projeto de lei 11.005 do vereador Zé Carlos Ferreira Dias, que regula anúncios de oportunidade de emprego. Em discussão. Com a palavra, vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Dr. Paulo Sérgio Martins. Só para dedicar, eu acredito que não tenha sido dedicada a sessão para o Ivan Siqueira, a sessão de hoje, dono da papelaria Horizonte, amigo nosso, amigo de todo mundo aqui, que os falecimentos deram uma forma precoce e meio rápida. Dedicar a sessão de hoje a ele com a vênia dos demais vereadores. Muito obrigado, vereador Paulo Sérgio Martins. Está acatada a questão de ordem. Com a palavra, vereador Zé Dias. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente nesta noite, projeto de lei 11.005/2011 deste vereador regula anúncios de oportunidade de empregos. Eu veto total do senhor prefeito. É um projeto simples, que já submetido à apreciação desta foi aprovado pelos nossos honrados colegas, mas recebeu o veto do senhor executivo. O argumento de que não cabe ao vereador ou à Câmara legislar sobre o assunto. Isto é, senhor presidente, pretendemos que, pelo projeto, os anúncios que oferecem empregos sejam claros e informem com precisão sobre a manutenção e a remuneração da atividade, o nome da empresa, o anunciante e os requisitos para ocupação da vaga oferecida.
E, do mesmo modo, informar se a contratação estará condicionada a cursos ou treinamentos obrigatórios pelo interessado na vaga. Nada que extrapole os limites constitucionais, mas apenas é tão somente ampliar um pouco aquilo que vem acontecendo, onde várias empresas oferecem as vagas, mas não se identificam, mas não deixam claras as condições da contratação, levando muitos interessados a perderem tempo e criarem expectativa desnecessária quando vão atrás do referido emprego, e não são submetidos sequer aos testes iniciais por não se preencherem os requisitos mínimos e não possuem os cursos de treinamento e qualificações específicas para as vagas. De modo, senhor presidente, que se os anúncios de empregos forem mais claros com as informações mínimas necessárias, o candidato interessado poderá se orientar melhor sobre suas condições para atender a empresa. Este é o objetivo do nosso projeto. Penso que fica melhor para a empresa e para o próprio candidato. Com um detalhe importante, senhor presidente, não traz prejuízo a nenhuma das partes, já que o anúncio vai ser normalmente apenas com mais clareza. E por isso, eu acredito que sempre é oportuna a lembrança do nobre vereador Dr. Paulo Sérgio Martins, de que a casa é política, e peço aos meus pares que rejeitem o veto do senhor prefeito, até porque a derrubada do veto não trará nenhum gasto ou prejuízo à prefeitura. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Vereador Zé Dias, parafraseando, vereador Paulo Sérgio Martins, e lembrando que esta casa é uma política, defende a derrubada do seu veto. Continua em discussão e em votação. Com 15 votos pela manutenção do veto e 2 pela derrubada dos vereadores Zé Dias e vereador Paulo Sérgio Martins, está mantido o veto. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Valdeci Vilar. Senhor presidente e demais vereadores, público aqui na Câmara, eu quero fazer menção da presença do pastor Pedro de Souza e sua esposa Raquel. Serviram como missionários por quase 20 anos na Guiné-Bissau. Ok, senhor presidente? Muito bom, sejam bem-vindos, pastor, sua esposa. Uma satisfação para nós, vereadores, ter a presença de vocês acompanhando a nossa sessão. Obrigado por trazê-los aqui e anunciar, vereador Valdeci. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Celso Luiz Arantes. Para anunciar a presença do sempre vereador Carlão Kubitsa e também do amigo Marcelo Canali. As presenças do vereador Carlos Kubitsa e do Marcelo Canali aqui também na casa. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Leandro Palmarini, Senhor do presidente, Bicho Legal. Antes da votação do item número 2, eu solicito a Vossa Excelência a retirada do item 3 da moção, porque já encaminhamos ofício ao Estado, que essa questão hoje são duas secretarias, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Secretaria de Estado de Saúde. Então eu peço a deferência da retirada da moção a Vossa Excelência. Está deferido o vereador Leandro Palmarini, da bancada verde. Item número 2. Veto total ao projeto de lei 11.334 do vereador Paulo Sérgio Martins, que altera a lei que disciplina o serviço de transporte de passageiros em veículos de aluguel, táxi, para facultar a utilização de um motorista folguista. Com a palavra, vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, o presente projeto de lei de minha autoria, apresentado e passou em primeira instância, que altera a Lei 6.109/03, que disciplina o serviço de transporte de passageiros em veículo de aluguel táxi, para facultar a utilização de um motorista folguista. Esse projeto, a princípio,
deixou-se tramitar para que nós discutamos. Pedir o pessoal da técnica, hein, ô Mauro, esperar a gente acabar de votar e depois a gente para vocês montarem isso, senão não vai dar, não. O presente projeto ele prevê, além de 2 motoristas auxiliares, prevê um motorista folguista, além do titular. Por quê? São 3, trabalham 8 horas cada um. Se um deles tirar férias ou tiver algum problema, esse folguista ele seria o substituto eventual. É um projeto, na realidade, ele é ilegal, ele é inconstitucional, porque trata de serviço público, porém, que nem eu vou repetir, né? Nós somos uma casa política. Eu acho que isso não fere ninguém, né, vereador José Dias? Vai recair em quem? O ônus desse folguista? Ninguém vai pagar mais, não sai dos cofres públicos, está certo que existe uma incongruência legal. Nós sabemos disso daí. Até agradeço aos integrantes da Comissão de Justiça e Redação por deixarem tramitar. Eu deixo os colegas à vontade diante de tal situação, porém, se pudessem derrubar o veto, eu ficaria mais feliz com vocês. E tivemos um aceno já, um sinal verde, da Prefeitura, através da diretora jurídica, que nos atendeu, inclusive os taxistas, né? A gente sente a falta deles aqui para não fazer um corpo a corpo, mas já foi. Fomos muito bem atendidos. Eu acredito que saia realmente essa legislação vinda da Prefeitura. Está só sendo estudado de que forma vai inserir esse folguista, se vai ser o terceiro auxiliar ou se vai ser folguista realmente. Entendemos e sabemos da ilegalidade do projeto, ninguém é bobo aqui nessa casa. Quando nós apresentamos, como o próprio presidente falou, é para que nós discutamos. Nós somos o parlamento, nós conversamos, discutimos. O direito não é uma ciência exata. Esse projeto, por exemplo, não atrapalha ninguém. Tendo esse folguista ou não, não vai haver ônus para a prefeitura, que nem uma amiga escreveu no Face. Se for aprovado, quem vai ter prejuízo? Se for aprovado e, eventualmente, for sancionado, até com esse eventual vício de ilegalidade, quem vai recorrer a uma ação direta de inconstitucionalidade? Não tem ninguém prejudicado, gente. Por isso que, dessa forma, se nós pudéssemos derrubar esse veto para reforçarmos esse pedido junto ao prefeito, para que saia rapidamente essa legislação, alterando e colocando esse folguista à disposição dos taxistas, isso vai muito ajudar a classe dos taxistas, isso vai muito ajudar a população, não haverá qualquer aumento, não haverá qualquer oneração, tanto do poder público quanto do usuário do táxi. E pediria aos senhores, na medida do possível, que derrubassem esse veto. Eu, por questões ideológicas, eu vou vou derrubar o veto, desculpa, até por acreditar que fica difícil a gente legislar aqui, né, presidente? Nosso circuito, que nem o vereador José Dias falou, é muito pequeno já, é complicado. A gente já passa... Vereador, não é só aqui, né? Em todas as câmaras. Eu acredito que a gente tem que ter uma força maior, inclusive uma unidade dos vereadores das diversas câmaras, das assembleias, até para que cobre o legislador lá em Brasília para melhorar a lei, porque senão acaba mesmo cerceando demais. Então, por isso que precisamos de deputados firmes lá, né? Precisamos de deputados federais firmes, né? Torcemos pelos deputados pré-candidatos hoje à eleição, parabenizando aqui uma questão de ordem. Eu li pelo jornal hoje, já sabia, a pré-candidatura apoiada do Leandro Palmarini, a pré-candidatura apoiada do Leandro Palmarini. Parabéns, meu ex-colega e meu sempre atual amigo. E vereadores de peso, né, senhor presidente, na Câmara Federal, para que nós possamos realmente mudar alguma coisa. Você quer que fale de alguém, Tico? Ah, tá. Ele está ansioso. Não, ele só lança libra. Então, eu queria aqui parabenizar, só cortando um pouquinho, e que se mude essa legislação, porque nós somos muito tolhidos, né? Nós somos cobrados, mas a população que nos cobra, às vezes, não entende essa limitação legal que a gente tem. Então, é complicado demais ser vereador, né? Complicado demais. Então, eu pedi aos senhores, na medida do possível, que derrubassem o veto, para que isso chegue com uma certa força ao Executivo, muito embora nós fomos muito bem atendidos pelo Dinei Pasqualini, na época, pela diretora jurídica.
que já prometeu, a doutora Gabriela, que já prometeu essa mudança e a vinda de lá. O problema é que está demorando um pouquinho, espero que seja um pouquinho mais célere. Uma questão de ordem também, queria aqui anunciar a presença, André, né? O André, representante do nosso deputado estadual do PPS da Visaia, aqui presente. O Carlão já foi citado. E eu queria aqui também, nessa questão de ordem, parabenizar a Priscila. Tá? Parabéns. Hoje nós tivemos uma ocorrência muito grave, de um crime passional, certo? Com 3 vítimas fatais. E não é que não acontece nas classes A e B, acontece, mas vocês não ficam sabendo. Fica só no papel ou às vezes fica só no desabafo. Eu acho que realmente alguma coisa tem que ser feita. Por isso que eu fiquei chateado quando a notificação compulsória da violência contra a mulher nos hospitais particulares, o público eu não posso legislar, não passou nessa casa. Vou reiterar isso daí, porque às vezes por lá nós podemos tomar alguma providência. E a par disso daí, a pena tem que ser aumentada. O cara paga uma cesta básica, uma prestação de serviço de comunidade, como a Priscila falou, e acaba não dando em nada, o cara acaba dando risada. Acabei de fazer 2 flagrantes agora, a razão pela qual eu me atrasei. Uma parte, vereador. Ele está em questão de ordem, vereador Rogério. Só, questão de ordem? Só acabar a minha questão de ordem. Então, parabéns pela postura, parabéns por assumir publicamente. Às vezes as pessoas têm um certo receio de falar isso daí. Eu acho que tem que falar e tem que tomar providência até o final. Porque às vezes, aqui vai uma crítica construtiva. As próprias mulheres, elas são culpadas de deixar com que isso aconteça, né? Faz o BO, depois vem na delegacia retirar a queixa. Primeiro que retirar a queixa é só em filme americano. Essa ocorrência é um crime de ação penal pública incondicionada, ela é obrigada a tramitar normalmente, porém, a vítima, no caso a mulher, ela tem o prazo de 6 meses para continuar, e às vezes a mulher recua. E falei uma vez aqui nessa tribuna, às vezes pela dependência econômica, a dependência econômica gera outras dependências. Então, quando a mulher depende do homem, ela deve ser totalmente independente, certo? Nesse ponto eu sou bem feminista, para que não gere e não se aguente certas consequências que você aguentou e tantas pessoas, até inimagináveis aqui nessa Câmara, ou aqui nessa cidade, tenham sofrido. Então, voltando ao nosso projeto... Questão de ordem, vereador Rogério. Só pegando o gancho, que você está falando de violência, né? Ontem, um rapaz parou um carro na Avenida José Mesalira, é de Campo Limpo Paulista, não sei se o senhor ficou sabendo, invadiu uma casa lá na terra de Santa Cruz, colocou uma faca no pescoço de uma moça de 13 anos, uma menina de 13 anos, e iria estrupá-la. Sorte que o rapaz estava lá na casa, não sei se é pai ou parente dela, e uma mulher saiu gritando. Os trabalhadores que estavam fazendo a obra na José Mesalira foram lá e pegaram ele, deram uma sova, né, que achei muito interessante, e chamaram a polícia. Nós estamos falando assim, como é que está, né, a segurança na nossa cidade, né, nos bairros mais carentes, né? Então estamos necessitando, realmente, cada vez, sempre estou falando, né, tanta vez, violência, 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 e tem uma propaganda falando que não tem violência, e não é assim que estamos vendo, né? Então, acho que nosso bairro está necessitando, sempre falo para as pessoas, aquilo que o senhor comentou comigo quando eu conversei com o senhor, as pessoas têm que fazer o boletim de ocorrência para mostrar estatística, porque senão fala que o bairro de Votorucaia está uma paz, e não está. Um bairro todo pinchado, tem uma mercearia do São Antônio lá, só durante uma semana foi assaltada 3 vezes, acho que o Carlão sabe disso, né, Carlão? Então, para você ver a violência, meninas no Recanto da Prata, que foi perseguida com carro, e a gente está lutando, fui lá, conversei com o Ferraz, conversei na PM, e não nada, difícil você ver uma viatura no bairro de Votorucaia. Só isso, senhor. Muito obrigado. Para concluir, vereador Paulo Sérgio. Só para concluir, pediria, se for falar de segurança, a gente vai a noite inteira falando, né? Pedir aos senhores que derrubassem o veto, na medida do possível. Eu sei que ele é ilegal e inconstitucional, mas também não vai fazer mal a ninguém, né? Não combate a caspa e evita o mau hálito também. Não tem, é que nem aspirina infantil. Um projeto tranquilo, né, gente? Que não vai afetar ninguém no bolso, nem a prefeitura. Espero que quem não passando aqui venha realmente da prefeitura para cá, porque essa classe é complicada. Eles trabalham diuturnamente para ganhar, complicado com roubo. Nós já tivemos o Pablo aí que foi assaltado, entrou aqui correndo. Espero que, na medida do possível, de acordo com a consciência de cada um, possam derrubar. Não vou poder forçar, porque eu sei que ele é ilegal e inconstitucional, mas se puderem ajudar, os senhores não estarão intimados amanhã na delegacia. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores.
Muito obrigado. Parabéns, Priscila, e a doutora também, que tocou num ponto meio nevrálgico, que é a saúde. Continua em discussão, em votação. Com 12 votos pela manutenção e 7 pela rejeição, está mantido o veto. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Roberto Conde Andrade. Queria fazer um pedido de adiamento do projeto de lei de minha autoria 11.241 para o dia 18/8/2015. Está em discussão, em votação, o pedido verbal do vereador pastor Roberto Conde. Com 18 votos pela aprovação, essa presidência que não vota, está aprovado o pedido do vereador Roberto Conde. Quer justificar isso? Oi? Para justificar o voto e a retirada, o vereador Paulo Sérgio Martins. Paulinho. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei de minha autoria que prevê programa permanente de treinamento, reciclagem de motoristas, cobradores, fiscais de empresas de ônibus para atendimento aos idosos. Toda empresa, vou falar do adiamento aqui bem rapidinho, de transporte coletivo de passageiros, implantará o programa permanente de treinamento, reciclagem de motorista, cobradores fiscais, objetivando a melhoria do atendimento às pessoas idosas. É um projeto de suma importância, excelente. Hoje esse vereador esteve dando entrevista na Rádio Difusora, falando a respeito da importância desse projeto, porque as reclamações, principalmente dos idosos, dentro dos ônibus de Jundiaí, têm sido imensa. Eu tenho conversado com muitos idosos que reclamam que tem motorista que não para no ponto de ônibus para o idoso subir. Tem motorista que parece até estar correndo mais do que o Felipe Massa, alta velocidade. A senhora ali está fazendo assim com a cabeça, concordando, e é verdade. E sem falar que eles não gostam de transportar os idosos. Então, um despreparo psicológico muito grande, porque aquele motorista, amanhã, ele vai ser um idoso dentro do ônibus. É uma total ignorância, falta curso, falta preparação das empresas de ônibus, que são os grandes culpados. Eu não culpo nem os motoristas, porque eles andam estressados. Essa que é a verdade. Tem que cumprir o horário, tem que cumprir a meta, então eles acabam repassando. Pois não, vereador? Eu quero parabenizar, vereador, pelo projeto, porque nós sabemos que as pessoas idosas, né, muitas pessoas, principalmente a mulher com crianças, nós sabemos que hoje o papel do motorista são dois papéis em um só, que é a cobrança da passagem, ainda com esses ônibus de 4 portas. Imagina um motorista cobrando semáforo, horário, e ele tem uma responsabilidade de olhar nas portas e vendo daqueles que estão entrando na porta de trás, na porta da frente, até, mas aí muitas pessoas usam até de mal, não de bom senso, entrando no ônibus. Então, uma grande responsabilidade que o motorista tem, que eu acho que no projeto de Vossa Excelência pode ser feito de uma forma para que o motorista também tenha tranquilidade, porque o senhor falou que ele anda estressado, e anda mesmo, com as condições dessa, cobrando, sem cobrador, né? Eu acho que é prejudicando a própria empresa e a própria cidade e a própria população. Questão de ordem, vereador Gerson. Não, que eu entendi que o pastor Roberto Conde falou que vai discutir esse projeto em agosto de 2015. Pediu para retirar. Os vereadores aprovaram.
E agora está discutindo o projeto? Não, então? eu estou falando do adiamento. Eu ia concluir agora que ele pediu uma questão de ordem, não, a parte, né? Mas tudo bem, presidente. A gente está aqui para seguir o trâmite da casa. Mas para finalizar, vereador Zé Dias, eu agradeço pela parte, se bem que eu acho que não caberia, né? Mas já foi. Então eu subo nessa tribuna para falar do adiamento. Então nós vamos adiar porque é um projeto muito bom que não pode cair no esquecimento. Esse vereador está lutando por todos os passageiros de Jundiaí, seja idoso, não idoso, e o grande culpado são as empresas de ônibus, que cobra excessivamente aos motoristas e isso se reflete. Não tem nenhum curso de aperfeiçoamento, de preparo para esses motoristas, que, mais uma vez eu digo, andam estressados, com vários fatores que essa casa tem se posicionado. Então, essas são as palavras do vereador pastor Roberto Conde. Questão de ordem, senhor presidente Paulo Sérgio Martins. Questão de ordem, vereador Doca. Solicitaria de Vossa Excelência a urgência para o projeto de lei 11.546, que denomina Luiz de Paneta, Rua 2, do loteamento Világio de Giminano, do bairro de Engordador. Solicitaria de Vossa Excelência. Vou colocar em votação em urgência o projeto de lei 11.546 do vereador Antônio Carlos Pereira Neto, que denomina a Rua Luiz de Paneta, a Rua 2 do loteamento Világio de San Gimignano, bairro Engordadouro. Em discussão, em votação, a urgência. Com 15 vereadores votando favoravelmente e 4 vereadores ausentes, declaro aprovada a urgência. E colocando agora em discussão o projeto de lei 11.546, de autoria do vereador Antônio Carlos Pereira Neto, Doca, que denomina a Rua Luiz de Paneta. Agradeço a colaboração da Vossa Excelência. Trata-se de uma pessoa maravilhosa, a gente vê pelo currículo vitae. Então, mais uma vez, agradeço a Vossa Excelência pela oportunidade de colocar em votação com os demais companheiros. Muito obrigado, Excelência. Em discussão, em votação. Com 15 votos favoráveis, 3 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, declaro aprovado o projeto de lei que denomina a Rua Luiz de Paneta, Rua 2, loteamento Világio de São Gimignano, no bairro do Engordadouro. Para justificativa de voto, o vereador Doca.
Senhor presidente, solicito de Vossa Excelência a minha excusa porque não estava o projeto em minhas mãos, mas agora já foi localizado. Eu Pois não, apresentaria, pedia senhores silêncio, vereadores. Pois não. silêncio ao plenário. Senhor presidente, desculpa, mas não estava localizado. Fica à vontade. Agradeço mais uma vez uma oportunidade e aos senhores vereadores. Luigi Panetta nasceu no dia 26 de abril de 33 na cidade de Pescara, Itália. Mudou-se para o Brasil com sua mãe, Anunciata Del Cleo Panetta, e seus irmãos, Carmela, Pasqualina, Gabriele, Antônio, Guido e Eleonora, desembarcando em Santos no dia 3 de julho de 52. Foram morar na fazenda Pimenta Itupeva e em poucos meses mudaram para Jundiaí, onde casou-se com Geni Santiago em 17 de janeiro de 1971. Com a esposa teve 3 filhas, Ana Raquel, Adriana e Lissandra. Por sinal, Ana Raquel é funcionária da Câmara. Adotou Jundiaí como sua terra e sempre dizia que o Brasil era o país das possibilidades, onde ninguém passava fome, a não ser se eu quisesse. Trabalhou na Vigorelli, na Dodi, que depois se transformou em Boiofa, onde veio se aposentar. Homem dedicado à sua família, ensinou às filhas os princípios de bem, da religião e da retidão. Faleceu em 7 de novembro de 2004. Senhor presidente, eram essas minhas palavras. Mais uma vez agradeço Vossa Excelência, que não estava localizando mesmo os dados que agora foi localizada pela nossa diretora. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns pela indicação, parabéns à família aqui. Em discussão, agora o item de número 5, de autoria do vereador Valdeci Vilar Mateus, que institui e inclui no calendário municipal de eventos o dia do Círculo de Oração, segunda terça-feira de maio. Em discussão, o vereador Valdeci. Cumprimento a todos nessa noite. Quero apresentar o projeto de minha autoria, projeto de número 11.392/2013, que institui e inclui no calendário municipal de eventos o dia do Círculo de Oração. Eu quero justificar o que é isso, o que é esse projeto. Esse projeto de lei tem como objetivo homenagear um dos mais importantes trabalhos de intercessão e ação social do meio evangélico brasileiro, o Círculo de Oração. O Círculo de Oração foi em 1942, em Recife, Pernambuco. Ali estavam 7 mulheres, todas elas membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, reunidas sob liderança de Albertina Bezerra Barreto, resolveram circular o céu com orações para que Jesus curasse sua filha, acometida de uma grave enfermidade. O que veio a acontecer em resposta à fé e dedicação dessas mulheres. Hoje, esse trabalho está oficializado não somente em todas as Assembleias de Deus do Brasil, como em várias partes do mundo, mas transpôs também barreiras denominacionais. Então, não ficou só na Igreja Assembleia de Deus. Outras denominações, outras igrejas, também têm as irmãs, as senhoras que oram, intercedem por vários motivos, né? Por vários pedidos, intercedendo a Deus. Então, várias denominações, várias igrejas têm o Círculo de Oração hoje. Pois com muitas obras, denominações evangélicas, então adotaram o Círculo de Oração. Em outras igrejas tem até outro nome, mas o nome Círculo de Oração ficou bem forte. O objetivo, além de ser uma plataforma de sustentação para a igreja com oração e ajuda espiritual, o Círculo de Oração também atua em outras atividades para o reino de Deus. Aconselhamento, visitas a hospitais e lares de enfermos, doações de bíblias, auxílio na área social, com arrecadação e distribuição de roupas e alimentos. Assim, nada mais que justo instituir no calendário municipal eventos da nossa cidade o dia do Círculo de Oração, tomando como base o fato da data ser reconhecido no Estado, através da Lei Estadual número 11.678, de 6/2/2004. Então, é uma lei estadual. E como forma de homenagear todas as mulheres e também homens de todas as igrejas evangélicas brasileiras que se dedicam uma vez por semana a deixar seus afazeres para irem ao templo como objetivo
de se reunirem em orações e súplicas em favor das autoridades constituídas, conforme a palavra de Deus diz em 1 Timóteo 2, 1 e 2, em que devemos fazer orações por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em evidência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada da família e pela paz de nossa pátria. Então, esse vereador que vos fala traz esse projeto, então é o motivo que eu estou solicitando a contribuição dos nobres vereadores. Dá uma parte, vereador. Permito a parte, vereador Gerson Sartori. Para cumprimentar o senhor pela autoria do projeto e pelo momento que a gente vive. A gente vê tanta guerra, tanta droga, tantas coisas que acabam desorientando as famílias, a violência, como a moça falou aqui na Tribuna Livre, uma série de coisas. E aí, quando a gente tem um projeto como esse que o senhor está apresentando, incentivando a oração, incentivando as pessoas a ter uma religião, seja a religião que for, quer dizer, estar próximo a Deus, estar próximo à fé, isso tudo contribui muito. Então, o senhor está de parabéns e tem o meu apoio nesse projeto. Obrigado, vereador Gerson Sartori. Eu agradeço, então, a oportunidade de apresentar esse projeto nessa casa. Então, conto com a ajuda dos demais colegas para a aprovação desse projeto. Agradeço, senhor presidente. São essas minhas palavras. Em discussão ainda o projeto de lei em pauta. Peço a palavra, senhor presidente. Pastor Dirley. Pastor Dirley com a palavra. Senhor presidente Paulo Sérgio, nobres vereadores, público presente esta Casa de Leis nesta noite, público que nos acompanha pela televisão. A minha voz não é tão grave como está hoje, porque estou gripado, mas ela já é grave. Eu não pretendo me demorar, mas não podia deixar, senhor presidente, de falar no projeto dessa envergadura do nosso colega Valdeci Vilar Mateus, que está instituindo e incluindo no calendário municipal de eventos o dia do Círculo de Oração. Nós já ouvimos uma parte do nosso presidente dando também um apoio importante para esse projeto de lei, e nós ficamos muito felizes, nobre vereador, quando autoridades reconhecem a bênção de Deus. Ela vem sobre uma cidade, sobre um país, sobre uma nação, quando os seus integrantes, quando as suas autoridades reconhecem, em primeiro lugar, a dependência de Deus, reconhecem que sem Deus nós não podemos fazer nada, né? A própria palavra de Deus nos ensina, né? Quando o rei Nabucodonosor achou-se poderoso demais, grande demais, e chegou a dizer até que a Babilônia era o que era por causa da grandeza dele, da beleza dele. Mas todos nós sabemos que pouco tempo depois ele virou um animal e foi pastar no campo durante 7 anos até reconhecer e dar glória a Deus, a quem realmente devemos toda a honra e toda a glória. Projeto dessa natureza, senhor presidente, ele abençoa verdadeiramente o nosso município. Não apenas o projeto, mas as pessoas que são alvo desse projeto. Oxalá a nossa cidade pudesse ter outros projetos como esse e outras pessoas como essa, como já disse muito bem o autor. No Brasil inteiro se conhece o círculo de oração. Algumas igrejas usam a noite de poder, noite do Espírito Santo, mas sem dúvida alguma que a mais conhecida é o círculo de oração. Trabalho feito por mulheres que deixam o seu dia a dia, o trabalho da sua casa, da sua família, e se reúnem em um círculo para buscar a Deus, para orar pelas autoridades, para orar pela cidade, para abençoar a família
e quantos resultados lindos têm acontecido realmente desse trabalho feito pelas mulheres e pelo círculo de oração. Nós só temos que verdadeiramente apoiar, aprovar, e eu sei que a casa, como ela é sensível a essas coisas, vai aprovar por unanimidade, mas eu não posso deixar de parabenizar meu irmão, meu colega, Valdecir Vilar Mateus, pela excelente ideia que a nossa cidade e nós aqui, vereadores, que aprovamos tantas coisas, possamos aprovar sempre cada vez mais ideias e projetos que trazem esse cunho espiritual abençoador para a nossa cidade. Tenho certeza que ao instituir e ao incluir no calendário municipal de eventos o dia do Círculo de Oração, nosso prefeito e a nossa cidade estará atraindo muito mais as bênçãos de Deus sobre a nossa cidade. Hoje, o tempo em que nosso país está tão necessitado, é um tempo de violência, de sofrimento, de desespero, de desobediência às autoridades, uma falta de reconhecimento às autoridades. Quase todos os dias, vereador Zé Dias, a gente está ouvindo queimando ônibus, pessoas morrendo. Hoje mesmo, nessa tribuna, vereador Paulo e outros falaram do sofrimento de famílias, por motivos passionais, mas na verdade é a falta de Deus, na verdade é a falta de oração, na verdade é a falta de parar um minutinho para falar com Deus, com o Criador, e com isso a paz vira ao coração da gente, ao coração da nossa cidade, ao coração de todas as famílias. Fica aqui a minha palavra e os parabéns ao Círculo de Oração, uma instituição da Igreja Assembleia de Deus em todo o Brasil, e especialmente ao nosso colega que traz para esta casa um projeto dessa magnitude. Parabéns e muito obrigado. Obrigado pelas palavras, pastor Dirley. Com a palavra, o pastor Roberto Conde. Senhor presidente, senhores vereadores, não poderia deixar de falar desse brilhante projeto do vereador Valdecir Vilar Mateus, que institui e inclui no calendário municipal de eventos o dia do Círculo de Oração. O pastor Dirley brilhantemente subiu aqui na tribuna, deu uma mensagem muito forte, e o objetivo desse projeto, de fato, de verdade, é incentivar as pessoas à oração, porque a oração ela é uma arma importantíssima que o cristão, independente da sua denominação, ele possui. Nós temos na Bíblia inúmeros relatos de homens, nação, que mudaram a situação que se apresentava, por pior que fosse, através da oração. Eu lembro, pastor Direi, lá de Elias, não havia chuva, e os homens de Deus de hoje têm que usar essa autoridade, até porque nós estamos vivendo uma situação semelhante, a gente levando até para São Paulo, o nível da água lá bem escasso, já vai ter que haver o rodízio, a economia, e o Elias, quando orou, ele fez 3 orações, e na terceira oração a Bíblia diz que uma nuvem no formato, na palma da mão de um homem, se transformou numa chuva e houve abundância em Israel. Então, quero parabenizar o vereador Valdecir por essa brilhante iniciativa. E na Igreja Universal também nós temos reuniões voltadas para a oração, e eu queria até aproveitar, eu vou estar falando mais a respeito disso durante as próximas sessões, mas nós vamos ter no mês de junho, eu queria convidar os vereadores, aqueles que nos acompanham aqui na Câmara, na rádio, na internet, a inauguração do Templo de Salomão. E o Templo de Salomão da Universal lá no Brás, ele vai ser inaugurado em junho. Nós vamos levar uma caravana aqui de Jundiaí, os ônibus já estão praticamente
fechados, 2.000 pessoas aqui de Jundiaí, num determinado dia, estarão lá no Templo de Salomão fazendo orações a Deus. E esse templo, para quem não sabe, as pedras dele veio de Israel por navio. Eu estive não dentro, mas eu estive ao redor do templo e é algo que impressiona, né? E a gente às vezes ouve a pessoa falar, mas por que eles estão construindo esse templo tão grande? Porque Deus merece. Deus merece o melhor e o maior. Então nós estamos nessa fé e eu vou estar falando a respeito disso e convidando que tem pessoas vindo de Israel que ajudaram na contribuição do templo e já garantiram a sua presença. Nós temos os nossos irmãos católicos que também vão estar presentes, quer dizer, é um templo interdenominacional. E a construção dele veio por intermédio de muitas orações. Por isso que eu subi aqui, mais uma vez, parabenizo a Assembleia de Deus. Nós sabemos que tem um trabalho muito sério, faz um retiro maravilhoso lá no Parque da Uva, e conheço pessoas da Assembleia de Deus, né? Pessoas que têm contribuído como da Quadrangular, de todas as denominações, para que as orações cheguem até Deus. Então isso é de suma importância, vou votar favorável, e eu acho que as demais igrejas também deveriam seguir o exemplo, a Quadrangular, a Universal, e com certeza o que é bom tem que ser copiado e feito, porque para o nosso Deus toda a honra e glória seja dada a Ele. Então, parabéns. Permite uma parte, vereador? Permito. Acho que Vossa Excelência tem abordado de forma muito brilhante o assunto. Ele é, especialmente para nós que somos, né, evangélicos, pastores, um assunto inesgotável. É a nossa vida que está, né, tá tratando da nossa vida, a vida da igreja, a vida do cristão. E a gente não consegue deixar de lembrar, num momento desse, aquelas reuniões, aquelas senhoras, milhares delas, que ocupam os nossos templos todos os dias, né, levando peças de roupas, documentos, chaves, fotografias, né? E eu tenho como exemplo a minha conversão, pastor. A minha mamãe, durante 22 anos, levou minhas roupas na igreja e as pessoas diziam, está insistindo com esse rapaz não tem jeito. Né? Um caso perdido. Caso perdido, 22 anos, até um dia que Deus ouviu as orações da minha mamãe, como já ouviu de tantas mamães, né? E os abençoou. Não é outra coisa senão o assunto trazido a esta casa pelo nosso querido vereador Valdeci, que é o círculo de oração. Está no tempo, está na hora de falarmos com Deus. Eu, mais uma vez, convido o presidente também para, em junho, os vereadores que quiserem ir, nós vamos depois estar detalhando acerca dessa inauguração do Templo de Salomão, e o presidente, a Dilma Rousseff, já confirmou presença, vai estar na inauguração do Templo de Salomão, está estampado em vários sites da internet, e a gente vai estar convidando também todas as autoridades, porque a Bíblia diz que não há autoridade que não seja constituída por Deus. Convidar o pastor Dilei, Valdeci e os demais, o vereador Pacheco, que já esteve em uma das nossas concentrações, presente, Doca também, e outros vereadores que passaram por essa casa, que já estiveram conosco lá na Igreja Universal. Então, parabéns, vereador Valdeci. Desculpa até eu desviar um pouquinho do assunto aqui do seu projeto, mas, no fundo, tem tudo a ver. Em discussão, com a palavra o vereador Pacheco. Obrigado. Senhor presidente Paulo Sérgio, prezados vereadores, vereador Valdeci, com um belo projeto que terá o meu apoio naturalmente, e numa boa linguagem cristã, eu fui tocado no coração para subir aqui na tribuna e poder trazer alguns testemunhos pessoais do meu tempo de estudante de medicina. Primeiro que eu tive
como professor de teologia, nada menos do que o bispo falecido, ex-bispo de Jundiaí, Dom Roberto Pinarello, que nos trouxe grandes ensinamentos, né, entre os quais nos trazia naquele momento em que nós tínhamos aquela ansiedade por conhecer a medicina e saber como exercê-la, como exercer a medicina. Então nós queríamos saber tudo do corpo humano, e ele nos alertava da importância do médico nunca deixar que ele fosse tomado somente pelos conhecimentos científicos, que a ciência o dominasse somente, e que ele atribuísse todo o conhecimento àquilo que os livros de medicina pudessem trazer. Em outras palavras, ele queria nos trazer ao cuidado de que nós médicos não perdêssemos o humanismo no tratamento do dia a dia com os nossos pacientes, né? Há uma série de axiomas, uma série de provérbios populares. Um deles diz assim, que de médico e de louco todo mundo tem um pouco, né? Esse é muito curioso, né? Muito curioso. Mas há uma outra situação que é exatamente aquela do atendimento que o médico oferece para o paciente, pastor, e que às vezes ele prescinde, ele não precisa de absolutamente nenhum conhecimento científico. Absolutamente nenhum. Basta que ele tenha tempo para ouvir o paciente, né? Tempo para ouvir o paciente e poder, às vezes, trazer uma única palavra de conforto. Pode parecer que eu estou divagando num tema que é o círculo de oração, pode parecer que eu esteja divagando, mas isso é para combinar no seguinte ensinamento que nós recebemos. Eu me lembro, no terceiro ano de medicina, que nós tínhamos uma matéria que se chama propedêutica e que ensina como examinar o paciente, porque existe toda uma sistematização. Então, nós estamos aprendendo a escutar o coração, a auscultar o coração. E essa similaridade de palavras, na verdade, ela tem muito a ver também com o ouvir, né? Escutar o coração das pessoas é o equivalente a você auscultar o coração das pessoas. O escutar o coração das pessoas não precisa do estetoscópio. O que precisa do estetoscópio é auscultar o coração das pessoas. Então, nós estamos aprendendo a examinar um paciente, a auscultar o coração do paciente, a auscultar os pulmões do paciente. E nós perguntamos, então, teve alguém que perguntou para o nosso professor, durante quanto tempo o médico tem que ficar auscultando o coração do paciente? Veja que curiosa essa pergunta, e ao mesmo tempo mais curiosa e mais sábia foi a resposta do nosso mestre naquele tempo. Alguém perguntou, professor, quanto tempo a gente deve ficar auscultando o coração de uma pessoa para saber se afinal ela tem ou não tem alguma doença? Nós éramos todos jovens, né? Estamos ainda naquela ansiedade de querer saber o melhor e querer conhecer e trazer o diagnóstico. Então o professor sabiamente nos respondeu assim, pastor: vocês devem auscultar o coração das pessoas o tempo suficiente de rezar um Pai Nosso. Então aquilo calou profundamente nos nossos ouvidos, no nosso coração. O que ele quis dizer para nós é assim: não adianta vocês acharem que a ciência vai lhes responder tudo. Não percam o humanismo, não deixem de ouvir as pessoas e, sobretudo, não deixem de orar. Não deixem de orar. Nós médicos, pode parecer que haja algum ceticismo de alguém em relação a isso, mas nós médicos oramos muito. E à medida que nós vamos ficando mais velhos, mais nós temos a necessidade da oração, porque nós sabemos que nós não seremos iluminados se nós ficarmos apenas com o estetoscópio, com o eletrocardiograma, com o raio-x de tórax. Nós precisamos mais do que isso. E esse mais do que isso não está escrito nos livros de medicina, mas naturalmente está escrito nas Escrituras Sagradas. Então, parabéns pelo seu projeto, belíssimo projeto. Isso nos traz a lembrança e nos exorta a não esquecermos nunca
de orar. Ora que melhora, é assim que diz o provérbio popular. E o que a gente não pode perder é perder a esperança na oração e, sobretudo, não ser indisciplinado para não fazê-la. E isso vale para mim próprio. É preciso perseguir, é preciso orar sempre para que a gente melhore e tenha sempre a luz do Criador nos abençoando, nos iluminando, para que a gente possa trazer para o outro aquilo que ele necessita. Que, sobretudo, é às vezes um ouvido, um ombro, uma palavra de afeto, e às vezes a pessoa não tem doença nenhuma. Ela precisa somente de oração. Parabéns para todos. Ainda em discussão, projeto de lei de autoria do vereador Valdeci Vilar Mateus, 11392, que institui e inclui no calendário municipal de eventos o dia do Círculo de Oração, que seria na segunda terça-feira de maio. Muito bem lembrado que seria o dia de hoje, né? Lembrado pelo nosso colega e amigo Rafael. Ainda em discussão, em votação. Com 17 votos favoráveis, um vereador. O ônibus de Voturucai às vezes atrasa, né? Mas tem segurança lá, hein? Agora tem segurança. 18 votos favoráveis. E essa presidência que não vota, declaro aprovada. Parabéns. Tem hora que a gente, na polícia, fala que a melhor arma também é a oração. Parabéns, vereador. Parabéns aos que lutam. Senhor presidente. Deixa eu acabar de falar primeiro. Posso falar? Pode. Fala. Pode falar. Não, por favor, conclua. Quer concluir sua fala, senhor? Não, só parabenizar. Então tá, desde já agradeço os parabéns da vossa senhoria e também dos demais companheiros nobres vereadores pelo apoio que deram a esse projeto de grande valia. Fiquei muito feliz, estou emocionado nesse dia. Então, é um dia marcante para essa Câmara Municipal de Jundiaí. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Rafael Purgato. Próximo item da pauta é um item da bancada do PCdoB. Eu, como líder, pediria a suspensão dos trabalhos para que a senhora Patrícia Haas e a senhora Márcia Pardini possam falar um pouco sobre o histórico desse projeto que nós vamos votar e por que de incluí-lo no calendário municipal de eventos. Vou suspender os trabalhos por cerca de meia hora para a fala. Então, suspense os trabalhos. Bom, boa noite a todos e a todas. O presidente aqui da mesa, em nome do vereador Rafael Purgato, excelentíssimo senhor, a gente quer agradecer essa oportunidade de nós estarmos aqui hoje para ter a aprovação do desfile no calendário, do desfile do Vajão no calendário oficial da cidade, que é um projeto do núcleo educacional, que depois eu vou passar a palavra para minha colega, que ela vai explicar melhor isso. Então, antes eu vou pedir licença aos senhores para a gente passar um vídeo e, pegando um gancho com aquilo que foi colocado aqui anteriormente, a fundação ela é de uma entidade de origem cristã e o nosso fundador, Dr. Antônio, ele tinha uma frase de 1945 que diz
que criar coisas é própria dos homens e criar homens é quase uma coisa divina. Então, a gente sabe do quanto é difícil o trabalho educacional no mundo que a gente está vivendo hoje, mas a nossa instituição, felizmente, é uma fundação sólida de quase 60 anos, que atende aqui em Jundiaí 1.556 estudantes, começando a partir dos 6 meses de idade. Então, esse vídeo vai falar um pouco dessa história, ele só tem 5 minutos. Então, elas sabem que vão ter mais um por isso. dia de descobertas. Aqui elas vão ter carinho, atenção e vão aprender a construir um futuro. Tem sido assim desde 1957, quando a fundação foi criada por um casal que decidiu usar suas posses para oferecer ensino de qualidade a crianças de baixa renda. A iniciativa se transformou em uma grande instituição sem fins lucrativos, que hoje atende mais de 1.600 crianças e adolescentes. Aqui, educar é mais do que simplesmente dar aulas, é formar cidadãos. A educação é uma das mais poderosas ferramentas de transformação social. E é por meio dela que a Fundação Antônio Antonieta Sintra Gordinho cria novos horizontes para os seus alunos. A Fundação conta com creche, salas para educação infantil, ensino fundamental e médio, além de cursos e oficinas multidisciplinares. Aqui, jovens e crianças têm a oportunidade de desenvolver plenamente seus potenciais em atividades que visam a formação integral do ser humano. Em atividades extraclasse, os alunos ampliam seus conhecimentos. Parcerias firmadas com entidades culturais garantem acesso a exposições e atividades artísticas. Afinal, a arte e a criatividade fazem parte da formação de um indivíduo. A Fundação Antônio Antonieta Sintra Gordinho conta com 6 unidades educacionais. Creche e escola de educação infantil para crianças de 6 meses a 5 anos de idade. Um centro tecnológico com curso técnico em administração, que possibilita a primeira experiência profissional como menor aprendiz, além de cursos de capacitação para jovens a partir de 14 anos e pais de alunos. 2 unidades com oficinas educacionais que complementam a formação de alunos da rede pública. Um núcleo educacional dedicado ao atendimento de crianças com dificuldades de aprendizado e à capacitação de professores da rede pública. E uma escola com aulas e atividades em período integral para crianças e adolescentes. Para garantir essa qualidade de ensino, são realizadas reuniões quinzenais entre todas as coordenações de unidades, com a presença de uma supervisão pedagógica. Uma equipe completa de profissionais cuida do desenvolvimento dos alunos, atendendo às suas necessidades e inserindo a família no processo educativo. Independente da função, todo funcionário assume o compromisso de ser um educador no dia a dia, em uma relação de confiança e respeito mútuo. Em cada uma dessas unidades, os alunos têm à disposição uma ampla infraestrutura que estimula a criatividade e o prazer de aprender. Todos os professores trabalham com métodos pedagógicos atualizados, alinhados com as demandas do mundo atual. Numa iniciativa inédita, a Fundação criou o Museu Eloy Chaves e o Centro Cultural Ermida, visando pesquisar e organizar conteúdos de valor histórico e artístico para preservar e difundir a memória política, econômica e social do Estado de São Paulo. O local escolhido representa um dos principais sítios históricos de Jundiaí e região, tendo sido de grande importância política e tecnológica em seu tempo. A Fundação também promove, junto com parceiros, um fórum social para divulgar e expandir as ações do terceiro setor. Afinal, aqui todos acreditam no poder transformador do trabalho social. Eu gosto de tudo, mas que eu gosto mesmo é de português, de matemática, de inglês e de educação física. Mas eu tenho a faculdade para escolher e acho que, se Deus quiser, eu vou ser alguma coisa boa. Aqui eu aprendi muita coisa, não só uma matéria, mas muita coisa assim pra vida mesmo que eu vou levar, entendeu? Ensinos que eu aprendi aqui que quero passar para meus filhos, entendeu?
São coisas assim que, assim, sabe, aqui a pessoa senta com você, sabe? Se você não está bem, pergunta o que aconteceu com você. Foge daquele padrão escola, mais para o padrão familiar mesmo, tem muita estrutura pessoal e escolar. A Fundação Antônio Antonieta Sintra Gordinho quer ampliar esse trabalho e atingir mais pessoas. E você pode contribuir. Seja um parceiro. Investir em educação de qualidade dá resultado, transforma vidas e garante um futuro melhor para o país. Boa noite. Gostaria de falar um pouquinho rapidamente sobre o desfile da Independência do Brasil, que é realizada lá no Novo Horizonte há 4 anos. E começou com uma ideia, né, de nós levarmos até a comunidade para um resgate cívico mesmo, que as famílias participassem, as crianças participassem. Então, eu queria rapidamente mostrar, desde 2010, o crescimento que houve nesse desfile no nosso bairro. Em 2010, nós tivemos 482 pessoas desfilando conosco na comunidade, e várias instituições participando. Você pode descer? Como as escolas e as entidades do bairro do Novo Horizonte, Almerinda Chaves e Residencial Jundiaí. Já em 2011, pode, por favor? Aqui são algumas fotos de 2010, rapidamente, das 482 pessoas que desfilaram. Já em 2011 já subiram, né? Os números foram para 1.256 pessoas participando conosco, inclusive Exército, Polícia Militar, Polícia Rodoviária. Nós tivemos o apoio de todos. Então, cresceu muito o número de participantes, tanto no desfile quanto também assistindo o nosso trabalho. Já em 2012 foram para 1.700 pessoas. Então, eles vêm crescendo, numa crescente mesmo, sempre enfatizando um tema diferente, que é discutido na reunião da rede social, que esse desfile ele é realizado pela Fundação, mas também com o apoio de toda a rede socioassistencial do Jardim Novo Horizonte. Então, são muitas escolas e instituições participando conosco. Em 2013, nós já tivemos 2.050 pessoas participando conosco. Então, várias, né, inclusive entidades de Itupeva, 2 escolas já participaram com as fanfarras de Itupeva também. São algumas fotos. Esse será o 5º ano e a nossa intenção agora é que esse desfile faça parte do calendário oficial de Jundiaí, pela crescente que ele está tendo mesmo, por esse apoio de toda a comunidade, o reconhecimento da comunidade mesmo, do Jardim Novo Horizonte e todo o entorno. É isso. Obrigada. Voltou o som, então quero agradecer a exposição da senhora Patrícia Raza, também da senhora Márcia Pardini, né? Então, vou reabrir os trabalhos para que a gente possa, então, fazer a votação do projeto. Pedir ao presidente Gerson que retome o assento. Primeiro, agradecer a presença. Conheço esse trabalho, a gente já esteve lá acompanhando. Está de parabéns, viu, Rafael, de estar concedendo o dia. A gente sabe da seriedade, de quantas crianças que já passaram e passam, né, por lá, e o quanto contribui com a nossa sociedade. Então, leve lá os parabéns a todo o pessoal. Estão reabertos os trabalhos. Em discussão, com a palavra, o vereador Rafael Porgato. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanham aqui nas galerias, também pela TV Câmara. Então, trata-se de um projeto de minha autoria como líder do PCdoB, em nome da bancada,
visando a inclusão desse desfile que foi apresentado. Já foram 4 anos consecutivos, estamos indo para o 5º. Então, passar a fazer parte do calendário, né? Antes, não posso também deixar de me manifestar do vídeo institucional que foi passado, né? O que se faz ali, com certeza, é o que nós desejamos que em toda escola pública pudesse ser oferecido isso a todos os nossos jovens, as nossas crianças. Com certeza, seria um ensino de mais qualidade, que ofereceria uma maior oportunidade para a vida de cada um desses jovens, dessas crianças. Então, parabéns também por esse trabalho educacional. E em relação ao desfile, eu pude participar, né, o ano passado, né, o vereador Gerson também estava presente, não me recordo se tinha mais algum outro vereador, bem possivelmente, né, o prefeito Pedro Bigardi também presente, e eu senti lá atrás, quando as escolas participavam desse desfile, né? Eu tive a oportunidade de, por uma vez, participar desse desfile de 7 de setembro. Ainda era na 9 de julho que se fazia esse desfile, e as escolas tinham uma tradição de se envolver nesse momento, importante para a história do país, mas também um momento de afirmação da nossa identidade, da nossa história, de nós como um povo uno, um povo soberano, né, que tem a sua opinião, que tem os seus pleitos, que também intervém no mundo para melhorar esse mundo. Então, é fundamental um desfile desse para realçar esse sentimento de patriotismo de nossa parte. Eu pude ver ali o envolvimento de toda a comunidade, que eu acho que isso é muito significativo, né? A Fundação coordenando, mas envolvendo todas as escolas ali da região, envolvendo outras entidades, outros trabalhos sociais que ali acontecem, até convidando cidades, né, próximas das fronteiras ali, como o caso de Itupeva. Então, fiquei muito feliz com o que vi, porque eu acho que a gente resgata tudo isso que às vezes nós, como povo, vamos perdendo, né? Que é a nossa identidade, que é aquilo que de fato nos valoriza, faz amar esse país, faz lutar por ele e faz pensar que nós podemos construir dias melhores para todos que aqui vivemos. Então, pedir o apoio de todos os senhores vereadores, porque com certeza incluir isso no calendário da nossa cidade é bastante significativo. Então, obrigado mais uma vez a Márcia, a Patrícia, em nome da Fundação. Obrigado. Continua em discussão, em votação. Com 12 votos pela aprovação, 6 ausentes, essa presidência que não vota, está aprovado o projeto. Só questão de ordem, senhor presidente, para agradecer a todos os vereadores e, mais uma vez, parabenizar a Fundação pela realização desse evento. Obrigado a todos. Muito parabéns aí, vereador Rafael, a Fundação. E com certeza nós estaremos lá no dia do desfile novamente. Foi muito bonito e emocionante. E os vereadores que não tiveram oportunidade, acho que é legal estar lá para ver. Contagiante, desde o início a gente vê lá a concentração do pessoal. Parabéns a vocês e continuem esse belo trabalho. Esta presidência suspende os trabalhos por 20, 30 minutos, se necessário for.